Provavelmente não tinha ouvido falar sobre o vírus Zika até bem pouco tempo atrás, mas não está sozinho, pouca gente conhecia. Até 2007, só sabíamos de 14 casos de infecção por Zika no mundo, na África e na Ásia. Antes disso, ele circulava principalmente em macacos na floresta. Tanto que o seu nome vem da floresta de Zika, em Uganda, onde ele foi descoberto em 1947. Provavelmente perto de Wakanda, já que não se decidem onde fica nos quadrinhos. Isso porque o Zika, assim como o vírus da dengue, é um flavivírus, um de vários vírus que infectam artrópodes como mosquitos e carrapatos, e mamíferos como nós e macacos. O ciclo de doença é exatamente esse. Alguém doente é picado pelo mosquito, o vírus se multiplica dentro do mosquito ou até nas larvas que crescem nos ovos, e é transmitido quando o mosquito infectado pica uma pessoa saudável. O que deixou o Zika e outros vírus como o chikungunya saírem da África e da Ásia para o Brasil foi uma infestação mundial pelos dois mosquitos que os transmitem, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Não são só animais como cachorros e gatos que foram domesticados por nós. Ratos, pombos, baratas e até mosquitos passaram a conviver mais com o ser humano, evoluíram e se urbanizaram nesse processo. O Aedes aegypti, por exemplo, muito provavelmente veio da África subsaariana e vivia em florestas, pondo ovos em buracos de árvores inundados e se alimentando do sangue de outros animais. Mas com as navegações e o tráfico de escravos para o Brasil, os portugueses e os espanhóis também trouxeram o mosquito e a febre amarela para as Américas. Daqui o aegypti seguiu para a Austrália e para a Ásia e depois para o mundo. Durante a década de 50 e 60 ele quase foi extinto com o uso de inseticidas, mas voltou com força total. Afinal, a fêmea põe os seus ovos em locais com água parada, limpa ou suja, e o que não falta em cidades são potes, pneus, garrafas, lixo e muitos outros locais que acumulam água. Como o vírus da dengue, que tem circulado muito bem por aqui, um vírus capaz de infectar o ser humano e o Aedes ganha passaporte para circular pelo mundo todo. O Zika deve ter feito isso em algum momento recente, pois em 2007 causou um surto na ilha de Iap, na Micronésia, seguiu pelo Pacífico e Oceania, causando uma epidemia na Polinésia Francesa entre 2013 e 2014 e chegando até a Ilha de Páscoa. Em abril de 2015, foi detectado pela primeira vez no Brasil, na Bahia, em pacientes com sintomas de febre de dengue que testaram negativos para o vírus da dengue. E agora já causa casos na América do Sul e Central, em países como Colômbia, México, Paraguai e Venezuela. O Zika causa sintomas parecidos com os da dengue, por isso as duas doenças se confundem. Como os alunos de Biomed da USP explicaram no vídeo de dúvidas sobre a dengue, linkado no Saiba Mais, os sintomas mais comuns são dor de cabeça, dor no corpo, cansaço, febre e manchas vermelhas no corpo. No caso do Zika, ainda tem conjuntivite, mas até bem pouco tempo esses eram os sintomas conhecidos. Não é raro uma doença começar a manifestar novos sintomas conforme o número de casos aumenta. Ainda mais no caso daquelas que infectaram humanos recentemente, como já explicamos no Nerdologia sobre Ebola. Mas agora temos uma mistura muito séria. Como a turma da Biomed explicou, a resposta imune que fazemos contra um tipo de dengue não nos protege contra os outros. Por isso podemos pegar dengue mais de uma vez, a chamada infecção secundária. Essa resposta imune parcial pode inclusive provocar sintomas mais graves no caso da infecção secundária, a chamada síndrome do choque da dengue. Como o Zika é um vírus parecido com o da dengue, a resposta imune que fazemos contra a dengue pode reconhecer o Zika e piorar a doença. Ainda não sabemos as complicações que isso gera, mas pelo menos na Polinésia Francesa e na Bahia, junto com os casos de febre Zika, houve um aumento dos casos de uma reação autoimune contra o sistema nervoso chamada de síndrome de Guillain-Barré, que causa de paralisia dos pés e mãos a parada respiratória. Além disso, em pelo menos 14 estados onde o Zika está circulando, também foram registrados mais de 1.200 casos de bebês com microcefalia. O mesmo parece ter acontecido na Polinésia Francesa. O Zika foi encontrado no líquido que protege o bebê, além dos tecidos e sangue de uma bebê com microcefalia falecida no Ceará. Ainda é muito cedo para confirmarmos que o Zika realmente está causando esses casos, mas tanto o Ministério da Saúde quanto a Organização Mundial da Saúde relacionam os dois. Se a relação for real, teremos um problema muito sério, e mais milhares de casos de microcefalia no país, com mortes de bebês. A microcefalia pré-natal é uma má formação do sistema nervoso central do bebê em gestação, onde órgãos como o cérebro não se formam corretamente, podendo causar até morte, e para o qual não há tratamento. Outros vírus, como a rubéola, causam microcefalia e outras complicações.
No caso da síndrome de rubéola, o período mais perigoso são os 3 primeiros meses da gestação. Se a infecção por Zika causar algo próximo, o que ainda não sabemos, esse pode ser o período mais preocupante. Em todo caso, ficam as recomendações. Grávidas devem se proteger com repelente e roupas compridas, além de fazer o acompanhamento pré-natal. E todos nós devemos ajudar a combater o mosquito Aedes, evitando o acúmulo de água parada onde pudermos. Além do Zika, da dengue e do chikungunya, há uma série de outros vírus que podem se espalhar enquanto tivermos os mosquitos por aí. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal